Guilherme Penteado, da Apollo Investimentos. Bom dia, João Guilherme, tudo bem? Bom dia, Guilmar. Bom dia, ouvintes da CBN, tudo ótimo. João, vamos falar sobre Tesouro Direto? Vamos lá. João, como que essa modalidade, Tesouro Direto, pode ser uma boa alternativa de investimento? Tá. O Tesouro Direto nada mais é do que um empréstimo para o governo, tá? O governo federal. É considerado o investimento de menor risco do país. Menor risco. Menor risco, dado que todo e qualquer capital, mais hora, menos hora, passa pelo Tesouro Nacional. Portanto, o risco de calote do governo federal é sempre considerado o menor risco de calote do país. Tá? Porque se o governo dá calote, nos outros dias os bancos todos estão fechados. Então, esta é uma excelente alternativa de investimento, poderia dizer isso? Para perfis conservadores e quem está começando a poupar, sim. Tá? Isso muito se dá pelo valor mínimo para investimento. O Tesouro Direto hoje em dia está se tornando a nova poupança, né? As pessoas estão deixando de investir na poupança que paga 70% da taxa Selic, e que hoje é muito baixo, para investir pelo menos no Tesouro Selic, que paga em torno de 99%, 100% da taxa Selic. É tributado, mas mesmo com a tributação ainda paga bem mais do que a poupança, e você tem rentabilidade diária e não mensal. Então é sim uma boa alternativa. Existem, você falou em a questão de valores mínimos para iniciar. Existem valores mínimos ou cotas para se começar? Sim. 1% do valor de um título costuma partir de R$30, tá? No Tesouro Selic vai estar algo em torno de 80 e poucos reais. Nos outros pré-fixados e indexados à inflação, que paga a inflação, o IPCA, mais uma taxa de juros, está girando na faixa de R$30 por aí. Liquidez? No dia. Pedir resgate, consigo sacar, beleza, tá? Não tem erro, não. Você falou a partir de R$30, realmente é acessível. Bastante acessível. Agora, a pessoa pode pensar assim também, mas é muito pouco pensar em investimento, R$30. Que orientação você daria? Entra na nossa conversa da semana passada. Né? Quem fica rico é quem começa a poupar desde cedo. Tá? Que é poupando sempre que você vai conseguir acumular um patrimônio grande. Não é poupando a partir do momento que eu tenho dinheiro para poupar. Né? Eu só vou ter dinheiro para poupar se eu estiver habituado a poupar desde cedo. E em termos de tributação? Como funciona a isso? tributação do Tesouro Direto segue no padrão da renda fixa comum de emissores bancários. O que é isso? Até 180 dias de investimento, você vai pagar 22% de imposto de renda, 22,5% de imposto de renda. Entre 6 meses e 1 ano, cai para 20%. De 1 ano a 2 anos, vai estar em 17,5%. E acima de 720 dias, né, vai cair para 15%. Portanto, você paga como um CDB. Tá? É uma tabela que começa em 22 e vai caindo até 15, e a partir dali se mantém em 15. João, todo investimento, me parece, logicamente, você deve pensar nele sempre em longo prazo, né? Porque uma vez que você está querendo fazer um investimento, não é para você simplesmente comprar alguma coisa no final do mês. O investimento você deve pensar no longo prazo. Mas se você trabalhar com um investimento como esse, por exemplo, pensando assim em curto prazo, isso funciona também? Sim. Tá. Por quê? Porque o Tesouro é um tipo de investimento que tem 3 modalidades. Tem o Tesouro Selic, que você vai ganhar aí a taxa Selic, e é voltado para o curto prazo, para aquela reserva de emergência que pode ser necessária. Tem o pré-fixado, que hoje paga acima da taxa Selic, mas que tem prazos um pouco mais alongados. E tem o indexado à inflação, que tem prazos bem longos, apesar de também ter liquidez. Com prazos bem longos, você pode planejar, por exemplo, a faculdade dos filhos, de fazer um investimento que vai garantir o poder de compra, porque vai pagar a inflação mais uma taxa de juros. Então, depende muito do seu objetivo e do seu perfil, tá? Mas tem produto para todo mundo, né? Se a pessoa, por exemplo, às vezes até a gente ouve na rede
na rede CBN, né, as orientações sobre isso, e muitas vezes eu já ouvi esses, eu vendi um imóvel e agora... Por exemplo, eu vendi uma casa e estou querendo comprar um imóvel, e agora nesse período em que eu vendi a casa e espero comprar um outro imóvel, não sei se compro daqui um mês, daqui 15 dias e tal, seria uma boa saída? Sim, desde que coloque no Tesouro Selic. Porque o pré-fixado e o indexado à inflação, eles podem ter oscilação de preço. Portanto, você pode sim perder dinheiro a curto prazo mesmo no investimento em renda fixa. Então é importante estar bem atento a respeito disso. Vou utilizar a curto prazo? Vai para o Tesouro Selic ou um fundo de liquidez. Um fundo DI, que é basicamente feito de Tesouro Selic também. E com isso você tem disponibilidade do capital sem sobe e desce, sem sofrer sustos, né? Bom, já existe algum tipo de custo para quem opta em investir no Tesouro Direto? Sim. A Bolsa cobra 0,3% de taxa de custódia, então você tem que pagar aí uma taxa de 0,3% ao ano para ter Tesouro Direto, isso daí em qualquer instituição, e existem instituições que cobram de 0 a 0,5% ao ano para investimento no Tesouro Direto. Então, existem já alguns bancos que não cobram nada para se investir no Tesouro, mas majoritariamente as corretoras não cobram nada. Então, alguns dos bancos comerciais que a gente conhece cobram algo em torno de 0,4%, 0,5% ao ano. E fazem exatamente o mesmo serviço de uma outra corretora independente que não cobra nada. Tá? Então, vale se atentar na questão dos custos, sim. Tá. João, então a velha pergunta, como que uma assessoria em investimentos pode ajudar os investidores na hora de selecionar e aplicar nessa modalidade? Com base no seu perfil, seu objetivo, valores a serem investidos, um assessor de investimento pode te orientar com relação à escolha de qual dos produtos que a gente citou aqui, por exemplo. Eu vou comprar um imóvel daqui 60 dias, então carrego para onde? Ou uma parte disso aqui é para um objetivo de longo prazo, outra parte é para, sei lá, um objetivo qualquer intermediário, trocar de carro. Então, tudo isso daí influencia na decisão de qual título eu devo comprar. Tá? Então, com certeza vale a pena conversar com um assessor. Tá ótimo. Tá bom, João. Mais alguma informação sobre Tesouro Direto que você acha importante para hoje? Eu acho que é isso aí, tá? Vale ressaltar uma coisa. Enquanto os juros estão caindo e existe percepção de queda de juros no Brasil, títulos como os pré-fixados e os indexados à inflação ganham valor. Tá? Então, eles sobem de preço quando o juro cai. Quando o juro sobe, eles perdem valor. Então, vale se atentar a respeito disso também. Tem muita gente hoje querendo entrar em Tesouro IPCA+, que é o vinculado à inflação, com prazo, por exemplo, 2045, 2050, porque nos últimos 24 meses valorizaram 80%. Valorizaram porque os juros brasileiros foram de 14 para 6,5. Se houver uma continuidade da queda dos juros, deve continuar valorizando. No entanto, se o juro vier a subir, a pessoa que comprou agora pode vir a perder dinheiro. Então, vale ficar atento a isso, né? Porque você contrata uma taxa, por exemplo, IPCA mais 4, e eu vou carregar, se eu levar até o final do título, até o vencimento, lá em 2045, eu vou ganhar o IPCA mais 4. Mas se eu quiser sair antes, eu corro o risco de ganhar mais ou a menos. Então, vale ficar atento a isso. Tá bom. João Guilherme Penteado, Apollo Investimentos, muito obrigado mais uma vez por tua participação e orientação. Que é isso, eu que agradeço. Semana que vem estamos aí. Tá, joia.